Meu nome é Michele, sou aluna da Faculdade Uninter no curso de Psicopedagogia Bacharelado. Vou aqui falar com vocês um pouquinho sobre o meu estágio supervisionado clínico, cujo tema é Intervenção Precoce no Autismo e a Psicopedagogia. Vamos junto? Oi, pessoal! Conforme acabei de me apresentar, me chamo Michele, sou estudante na Faculdade Uninter, no curso de Psicopedagogia Bacharelado, e aqui vou falar um pouquinho para vocês sobre o meu estágio supervisionado em Psicopedagogia Clínica, tá? O tema que eu escolhi para falar com vocês é sobre intervenção precoce no TEA, que é o transtorno do espectro autista, e a psicopedagogia. Para introduzir esse tema com vocês, eu vou fazer um breve comentário sobre o que é o psicopedagogo e o que é o TEA, o transtorno do espectro autista. O psicopedagogo é um profissional indicado para assessorar e esclarecer a escola a respeito de diversos aspectos do processo de ensino de aprendizagem. Tem uma atuação preventiva. Seu papel é analisar os fatores que favorecem, intervêm ou prejudicam a boa aprendizagem em uma instituição. O papel do psicopedagogo é atuar focando sempre a aprendizagem do aluno, não no problema que o aluno possui. E o que é o psicopedagogo clínico? Qual é o seu papel? O psicopedagogo clínico atende em consultórios e trabalha cada paciente individualmente. Sua função é investigar as causas e buscar soluções para os problemas de aprendizagem em crianças, adolescentes ou adultos. É um profissional licenciado, preparado para atender crianças e adolescentes com dificuldades no processo de aprendizagem. O trabalho pode ter caráter preventivo ou interventivo, sempre acompanhado de uma avaliação, um diagnóstico, depois a intervenção. Agora vamos falar um pouquinho sobre o TEA, transtorno do espectro autista. Ele refere-se a uma série de condições caracterizadas por desafios com habilidades sociais, comportamentos repetitivos, fala e comunicação não verbal, bem como forças e diferenças únicas. O autismo, ou transtorno do espectro autista, TEA, como é tecnicamente chamado, é uma condição de saúde caracterizada por prejuízos em 3 importantes áreas do desenvolvimento humano: habilidades socioemocionais, atenção compartilhada e a linguagem. Atualmente, a ciência não fala só de um tipo de autismo, mas de muitos tipos diferentes. Se manifestam de maneiras únicas nas pessoas. Para se definir a grande abrangência do autismo, usa-se um termo espectro, pois há vários níveis de comprometimento, desde pessoas, outras doenças associadas. Então, a pessoa pode ter um nível leve, moderado ou severo, inclusive ter as chamadas comorbidades associadas. Então, a criança pode ter autismo e síndrome de Down. A criança pode ter autismo e ter TDAH. A criança pode ter autismo e ter dislexia? Pode. Algumas nem sabem que são autistas e jamais tiveram esse diagnóstico. Conseguem ter uma vida normal na sociedade. São os autistas leves. Gostam de ficar sozinhos, isolados, têm algumas estereotipias às vezes, mas nunca tiveram esse diagnóstico e conseguiram seguir a sua vida de maneira tranquila. Graças à evolução dos estudos na área do autismo, ganhamos um símbolo, uma fita colorida feita com quebra-cabeça, que representa a complexidade do autismo. As cores diferentes
representam também a diversidade das famílias que convivem com o transtorno. A cor azul é predominante, pois a incidência nos casos masculinos é muito maior. O autismo é uma palavra de origem grega que significa por si mesmo. É um termo usado para denominar comportamentos humanos que se centralizam em si mesmo, voltados para si próprio do indivíduo. São conceitos estes que nos levam a refletir sobre a inclusão de uma criança com TEA e criar estratégias que possam favorecer estas a uma digna inclusão. Intervenções psicopedagógicas. Em caso de TEA, as intervenções são terapias que especialistas aplicam em pacientes a fim de promover o desenvolvimento de aspectos fundamentais para sua autonomia. Dentro dos casos envolvendo distúrbios e doenças que interferem na cognição, esses tratamentos são bastante necessários. Podemos utilizar jogos de encaixe, conforme os que mostramos nas figuras abaixo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a intervenção precoce e a psicopedagogia. Ainda escutamos falar por aí que a intervenção precoce não acontece dentro da psicopedagogia, mas sim, muitos acreditam que ela começa só na fase da alfabetização. Errado. A intervenção acontece mesmo precocemente na primeira infância. Acreditamos que as intervenções precoces com crianças autistas podem trazer inúmeros benefícios. Entendemos por intervenção precoce o atendimento intensivo que se faz antes dos 5 anos de idade. Como os estudos, temos visto procedimentos psicopedagógicos podem desenvolver e muito o trilho de desenvolvimento da criança. O presente trabalho tem como tema autismo e intervenção psicopedagógica, procurando mostrar a necessidade de intervenção em relação ao autismo. A criança com TEA apresenta dificuldades de aprendizagem. Sim, para isso, o psicopedagogo traz, em sua condição, mediante a este processo de aprendizagem, uma atuação com ferramentas, pois o psicopedagogo atua em diversos ambientes: escolas, hospitais, empresas, clínicas e outros. O objetivo nesta intervenção precoce não terá como um foco em alfabetização ou em algum ensinamento específico, e sim em apresentar de maneira naturalística que cada criança pode incluir esta atividade em diversos passos do seu dia a dia. A brincadeira se transforma em atividades diárias de ensinamento. Com este processo, vamos buscar uma primeira comunicação e um contato ocular e integrá-los socialmente. Pode-se afirmar que o lúdico é indispensável para o bom desenvolvimento da criança. É notório que nas aplicações das atividades lúdicas há um processo nos praticantes em relação ao desenvolvimento global, sendo eles motor, afetivo, cognitivo e social. A ludicidade não é trabalhada no indivíduo em apenas como uma forma de lazer, mas também como uma forma de grande aprendizagem e superação em suas limitações. Através da brincadeira, a criança vivencia experiências que favorecem o seu desenvolvimento físico e intelectual, apresentando assim grandes conquistas na sua realidade. Escolhemos aqui as brincadeiras dos jogos de encaixe para trabalhar esse desenvolvimento precoce. Embora pareça um simples passatempo, a construção representa uma atividade extremamente enriquecedora para as crianças no plano intelectual e motor. O jogo de encaixe é uma ótima atividade para desenvolver a coordenação motora fina, a coordenação olho-mão, raciocínio lógico, concentração. Esse tipo de brinquedo pode ser usado a partir do 1º ano de idade,
quando a criança já é capaz de coordenar melhor os seus movimentos. No começo, logicamente, ela mal vai conseguir encaixar as peças, mas pouco a pouco, com bastante insistência ou menos, dependendo da criança, ela vai aprendendo. Queria citar também os pontos positivos que esses brinquedos provocam. Eles desenvolvem a coordenação motora fina, ajudam a compreender as formas geométricas, cores, tamanhos, conceitos espaciais, como alto, baixo, estreito, largo, comprido, curto. Isso é muito importante para a criança. Estimula aptidões como concentração, atenção, criatividade e imaginação. Estimulam a compreensão da realidade e a representação de papéis e funções, ajudando a familiarizar-se com as leis físicas, como a gravidade, equilíbrio e etc. Colaboram e muito com o aumento da autoestima e confiança das crianças. Esse momento de criar esse ego, da criança se conhecer, ter essa autoestima e confiar em si mesmo, é muito importante nessa faixa de idade, na primeira infância, né? Perceba nas imagens abaixo como a criança se concentra com cores variadas nessa atividade. Temos formas geométricas diferentes: coração, triângulo, quadrado, losango, círculo. Ele consegue encaixar peça por peça, seguindo inclusive uma sequência numérica. Então, cores diferenciadas, sequências numéricas e formas geométricas diferenciadas também ajudam bastante na concentração da criança. O bom uso de atividades lúdicas na clínica psicopedagógica contribui para que os alunos possam obter melhor resultado no seu desempenho de vida, de rotina ou até mesmo na escola. Somente as atividades lúdicas não podem resolver o complexo processo educativo em nenhuma comorbidade. Elas podem auxiliar em favor de promover mudanças, buscando, por parte dos psicopedagogos interessados, promover essas mudanças e um melhor resultado. Deixo aqui, então, a minha mensagem para que as intervenções aconteçam, independente da idade e principalmente na primeira infância. Elas são de extrema importância para o desenvolvimento cognitivo, motor e social da criança. Vamos estudar, vamos aplicar, vamos interagir, vamos intervir, vamos brincar, vamos jogar. Isso é mágico, isso é lúdico, isso é psicopedagogia. Se você gostou das explicações, deixe um like no canal. Se você tiver alguma dúvida ou quiser bater um papo sobre o assunto, pode deixar uma pergunta também, que em breve responderei. Um abraço e muito obrigada!